é só carregar aí, não é? É usar o cursor. E o cursor. É só um slide no final. Depois quero mudar. Pronto, então. Qualquer coisa. Já podemos começar a isso? Já está ligado? Já está ligado. Então, muito boa tarde. Hoje recomeçamos. Ficaram interrompidas, infelizmente, em março de 2020. O professor Telmo Carinha tinha aceito fazer a sua conferência. Era muito bom, mas estávamos já naquele período extremamente já tenso, conturbado, de segurança. Março de 2020. Sim, calculo que também te lembres. Estávamos realmente num processo, eu lembro das colegas brasileiras que estavam aqui, dos colegas, lembro de uma colega que estava aqui de visita, e tudo isto já era uma dificuldade em estar presente, até que a diretora me diz, talvez fosse bom, não, levar a conferência para diante, e assim, infelizmente, cancelamos-la, ou felizmente, naquele momento. E durante este tempo todo, pensei, bom, agora vai ser em julho ou junho de 2020, agora vai ser em setembro de 2020, agora vai ser talvez em maio, enfim. A partir de setembro, outubro, podíamos começar, e só estamos a começar hoje, e isso tem muito a ver com também uma incapacidade de corporizar coisas e as fazer com mais rapidez. Penso que isso tem a ver também com esta pandemia que nos está a rodear ainda e parece que vai durar mais algum tempo. De qualquer maneira, o Telmo aceitou e temos que lhe agradecer muito ele hoje vir fazer a sua conferência sobre aprender a usar conhecimento numa sociedade quase líquida. Nós já tivemos 7 conferências, portanto hoje é a 8ª deste ciclo, que tem, penso eu, 12. E, entretanto mudou de nome, não é quase, é em transição. É em transição, porque eu estou a ler aquela que tu mandaste inicialmente, agora está em transição líquida, aprender a saber na sociedade de transição líquida. E eu é que tenho a versão que tu me mandaste há 15 dias, para aí, 3 semanas, sim, mais. Sim. Bom, eu tenho que agradecer ao professor Telmo, e é muito bom podermos estar aqui. A intenção foi sempre podermos manter o espaço de conferência e não estarmos online. Nós temos muita gente que está online, menos pessoas aqui presentes na sala, para dizer às pessoas que, se quiserem, têm aqui o texto, portanto, à medida que entrarem pessoas, eu vou estar com atenção para distribuir o texto, se assim pretenderem. Também se pode mandar a algumas pessoas que queiram ler o texto, se o Telmo estiver de acordo com isso. Sim, o texto pode ser. O texto, aliás, está no meu site, no portal Academia, portanto, podem obtê-lo lá. Muito bem. O professor Telmo Carinha não precisa de apresentação, de qualquer maneira eu quero lembrar que ele é professor catedrático da Trás-os-Montes Social de Douro, está ligado ao CETRA, que é o Centro de Estudos Transdisciplinares em Desenvolvimento, também é membro do CIE, já foi membro pleno do CIE, agora devido o seu saber interdisciplinar nas ciências sociais por 3 centros, para além do CETRA, o CIE e também o CRIA, de Investigação em Antropologia, que ele agora, como sabem, enfim, está muito envolvido mais. Eu tenho os trabalhos publicados, nem vale a pena falar sobre isso, mas particularmente aqueles que ele publicou sobre a cultura profissional dos professores, dos funcionários, dos técnicos em Portugal, e também no âmbito da Sociologia e Educação. Para mim é particularmente interessante ter aqui o professor Telmo Carinha, porque tivemos a possibilidade durante vários anos, quantos anos? 8, 10? 8 anos na revista? Estar na revista. Não, foi mais. Foi mais? Foi mais, foi de 93, o primeiro número era 94, mas a gente começou a reunir em 93, e agora eu estive a rever as datas, e fomos até, eu fui no secretariado até 2001. E, portanto, partilhamos muitas reuniões, muitas discussões, muitas conversações e planeamentos, e é um tempo muito interessante, para mim é muito interessante, de facto, recordar isso, e o Telmo no artigo também fala sobre isso. Por isso, Telmo, é muito bom ter-te aqui, muito obrigada, e o Telmo está à espera que haja discussão, conversa, perguntas, Pois. E, portanto, as pessoas que estão fora também podem fazer perguntas. O Pedro disse que sim. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos, aos presentes e aos online. Muito obrigado pelo vosso interesse em estarem aqui.
Muito obrigado à Helena pelo convite que me fez no passado e o renovou mais recentemente. É para mim uma honra estar aqui, porque o professor Steve Storer foi uma pessoa que muito marcante no meu percurso académico, mas não foi marcante como normalmente acontece na academia. Normalmente na academia os professores tornam-se marcantes na medida em que nós de alguma maneira somos discípulos deles ou continuadores do trabalho deles. Ora, com o professor Steve Storer isso nunca aconteceu. Aliás, inicialmente o convite para estar aqui, de facto eu trabalhei durante muitos anos com ele, eu conheci-o em 85 e trabalhei diariamente, não semanalmente, até 2003, na revista Educação, Sociedade e Culturas. Eu conheci-o no ISCTE em 85. É bom não esquecer que foi o primeiro professor de Sociologia da Educação que existiu nos cursos de Sociologia em Portugal. Bom, os principais cursos de Sociologia estavam naquela altura só em Lisboa, e não havia nenhuma cadeira de Sociologia da Educação, até que um dia, quando eu estava já quase a acabar o curso, surgiu uma cadeira optativa de Sociologia da Educação, a primeira vez que surgiu uma cadeira de Sociologia da Educação nos cursos de Sociologia. E quem é que foi contratado para lecionar? O professor Steve Storer, que tinha acabado, parece-me, de chegar a Portugal há pouco tempo. Tinha chegado. E, portanto, digamos que a nossa relação começou por ser uma relação clássica de professor-aluno. Embora a lógica em que o ISCTE funcionava naquela altura, não sei se ainda funciona, todos nós trabalhávamos nas cadeiras numa lógica de construir um ensaio no final da cadeira sobre um tema que escolhíamos, e portanto desse ponto de vista, quer dizer, havia objetivos que nós tínhamos que alcançar, mas o conhecimento que fazíamos uso era um conhecimento, tanto era o docente que disponibilizava, como nós procurávamos o conhecimento e os autores. E chegavam a aparecer ensaios no final de uma cadeira que eu pelo menos fiz para duas cadeiras que o professor teve algumas dúvidas se aquilo tinha a ver com a cadeira, não é? Mas depois acabou por concordar, eu lá argumentei. Bom, deste ponto de vista, quer dizer, o meu testemunho sobre o professor Steve Storer é um testemunho de gratidão em relação ao que ele é para mim. Até porque, ao contrário de muitos colegas das universidades do Norte, eu nunca fui orientado por ele, nunca investiguei em temas em que ele investigasse, nunca fiz equipa com ele em nenhum projeto, ao contrário, ele é que fez equipa comigo num projeto da Gulbenkian. E pode-se dizer que o convite para eu estar aqui não seria muito óbvio, porque eu desde 1999 não me considero propriamente um sociólogo da educação, andei por outros caminhos, daí que o testemunho que eu tenho a dar seja talvez assim um bocadinho complicado de alinhar. Quer dizer, no texto está alinhado, há um texto que vocês podem pedir, a Helena tem aí, mas fazê-lo oralmente talvez isso torne um bocadinho complicado, mas eu preferia fazer oralmente do que estar a lê-lo, não é? Vejamos. É interessante que depois dele ser o meu professor no ISCTE em 1985, foi o ano em que eu também acabei o curso, acabámos os dois por vir para o Norte, sensivelmente na mesma altura. Eu vim em 86, um ano e pouco depois de acabar o curso. E eu, pelo que sei, ele foi um bocadinho ao sul, a Faro, e depois veio para o Norte também. De maneira que foi interessante, nós que tínhamos tido uma relação de professor-aluno, depois acabarmos por reencontrar-nos aqui. Na altura de Vila Real ao Porto levava-se 3 horas e meia
de carro, não é? Portanto, vir ao Porto não era assim, não se vinha numa desportiva, não é? De maneira que começámos, ainda que um bocadinho à distância, a trocar opiniões e ideias, e a fazer uns convites para o Steve Store ir lá à universidade, fazer umas conferências e participar nos seminários, até que surgiu o projeto da revista Educação, Sociedade e Culturas. Eu acompanhei ao longe esse projeto inicialmente, porque esse projeto começou no início por envolver o professor Raul Iturra. E o professor Raul Iturra, a partir de 92, passou a ser o meu orientador de doutoramento. De maneira que eu acabava por ter uma dupla filiação, se é que se pode dizer, não é? Quer dizer, eu acabava por ter o meu orientador envolvido no projeto da revista e acabava por ter um antigo professor meu também envolvido, e foram basicamente eles os dois que criaram a revista de Educação, Sociedade e Culturas, e depois, à sua volta, trouxeram outras pessoas. Talvez por isso, logo na altura eu fui convidado a fazer parte do secretariado da revista. Bom, mas é bom, em primeiro lugar, chamar a atenção de como é que o Steve Store inicialmente me marcou, quer dizer, marcou-me pelo exemplo e pela maneira como se tornou logo muito claro que nós tínhamos uma base comum de entendimento que nunca foi muito ampla, mas que era mínima e que se manifestou logo no ISCTE. Porque quando ele chegou ao ISCTE havia um movimento de estudantes nos quais eu me envolvia, nessa altura já era trabalhador-estudante, era trabalhador do campo da educação especial, e já nessa altura os estudantes, aqueles que não tinham como aspirações ser futuros professores universitários, não é? Colocava uma interrogação aos professores de Sociologia, quer dizer, nós estamos aqui neste curso, eu considerava-me nessa situação, estamos aqui neste curso não só para aprender Sociologia academicamente, mas para usá-la com alguma utilidade profissional, e isso era quase proibido no ISCTE naquela altura. Falar da profissionalização da Sociologia, isso é uma coisa de 10 anos depois falava-se normalmente, mas em 1984, 85 era quase um pecado, não é? Quer dizer, falar da profissionalização da Sociologia ou de qualquer disciplina científica, que tinha como objetivo o conhecimento e apenas o conhecimento. Portanto, a profissionalização era muito mal vista, era qualquer coisa de como perverter as finalidades puristas da ciência, não é? É claro que isto estava baseado um bocadinho numa lógica muito racionalista da ciência. Lembro que na altura o professor mais proeminente que mais defendia esta lógica é um professor relativamente conhecido, depois até saiu do ISCTE pouco tempo depois, que era o Manuel Vilaverde Cabral, e havia uma cisão no próprio corpo docente do ISCTE. De um lado, daqueles que eu me lembro, estava a Isabel Guerra e o João Musica Fredo, que já tinham sido meus professores, em que, no fundo, defendiam que a ciência, tanto na investigação como no ensino, devia ter uma implicação cidadã, de alguma forma. Bom, e quando o Steve Store chegou, se havia exemplo bem exemplificado de como se entendia a sociologia nesta lógica, era a modo como o Steve Store abordava os conteúdos da sociologia da educação, não é? De maneira que o Steve foi uma lefada assim de ar fresco no ISCTE. É claro, ajudou a que outros e os estudantes que na altura contestavam o excessivo academicismo da sociologia naquela altura tivessem um bocadinho mais de força e de voz, não é? Provavelmente deu origem a que a professora Isabel Guerra, poucos anos depois, criasse um curso mais orientado para a aplicação, que se chamava Sociologia e Planeamento, que em 84 e 85 era uma coisa proibida de se falar, não é? Mas que passados uns anos já a coisa já foi mais aceitável. E, portanto, digamos que o Steve começa por ter esse lado, não é? Esse lado de um cientista social
que não se colocava numa posição de tal exterioridade em relação ao mundo que nos rodeava. É bom perceber que o Isqueté estava efetivamente dominado por uma certa ortodoxia, porque já em 1980 o professor José Madureira Pinto, num livro sobre metodologia das ciências sociais, chamava a atenção que as ciências sociais sempre foram e seriam formações teórico-ideológicas, umas vezes mais teóricas, outras vezes mais ideológicas, sujeitas às flutuações da história das sociedades, não é? Mas nem esta abertura que o Madureira Pinto depois mais tarde chamou racionalismo alargado, que eu não chamaria racionalismo alargado, mas mais realismo alargado, histórico, mas nessa versão um bocadinho mais aberta, caberia mais à academia ou ao resto da sociedade, era popular. Não é? Aliás, o professor Madureira Pinto passou pouco por Isqueté, passou 1 ano ou 2 e depois saiu de lá. Bom, portanto, começa por esta relativa complicidade do ponto de vista do conhecimento e do uso do conhecimento científico. Não é? Esse foi o nosso ponto de partida de mim, comigo e o Steve Stoa. Mas o que é interessante, e já isso se manifestava no ensaio que eu fiz para ele nessa cadeira de Sociologia e Educação, o ensaio que eu fiz do final da cadeira chamava-se Democracia na Escola. E já na altura ele virou-se para mim e disse assim, isto de facto, tu parece que estás aqui à procura de outras coisas. Mas é bom procurar estas outras coisas. E isso é uma marca que acompanhou sempre, quer dizer, eu andava ao lado dele, mas andava sempre um pouco à procura de outras coisas, não é? E ele foi sempre um professor, não foi o único, mas foi aquele que teve a oportunidade durante mais tempo de o fazer, fruto do trabalho conjunto na revista, que sempre me incentivou a seguir o meu caminho. Para já sempre se interessou em saber o que é que eu andava a pensar, ou o que eu andava a escrever. E depois sempre me incentivou a ir às vezes por caminhos um bocadinho complicados. Vamos dar alguns exemplos. Em 1995, um bocado incentivado por ele, houve talvez o primeiro debate que houve em Sociologia da Educação e em Ciências Sociais em Portugal, debate teórico, a sério, não é? Isso foi publicado nas páginas da revista Fórum Sociológico, que era sobre justamente o que era a Sociologia da Educação e o que era a educação e o futuro, um debate entre mim e um colega da Nova de Lisboa, o José Rezende. O debate foi uma resposta que eu fiz a uma comunicação que eles apresentaram no Congresso de Ciências de Educação, em que debatiam uma quantidade de ideias com eles e que discordava, e justificadamente explicava porque é que discordava deles, e eles depois deram a sua réplica, respondendo-me também a mim. E não sei, a experiência parece que foi positiva. O Steve na altura gostou, ele era uma pessoa entusiasta e continua a estimular-me a fazer isso. A volta e meia fazer um artigo de crítica, não era só simplesmente uma recensão crítica, era de crítica efetiva, artigos que saíam na revista Educação, Sociedade e Culturas. Nesse caso foi sobre mais 3 artigos que saíram na revista Sociedade e Culturas, em que eu fazia um comentário crítico e depois os autores respondiam. Eu estava, efetivamente, naqueles anos todos, a aprender como se dirigia uma revista científica. Eu era completamente desconhecedor de semelhante matéria. Mas não só aprendi formalmente e no recato do secretariado,
como aprendia para que é que a gente precisa de revistas científicas. Não precisa de revistas científicas só para publicar resultados de investigação. Precisa de revistas científicas que estimulem o debate teórico e científico entre quem investiga numa certa área. Não é? Quer dizer, para mim parecia-me óbvio. E o Steve confirmou-me que era assim que se esperava que acontecesse. Durante alguns anos, como eu estava a dizer, fiz isso. Mas não vi mais ninguém fazer. E fiquei muito triste. Quando acabei o doutoramento, tive para desistir da carreira académica. Mas, mais uma vez, quem me agarrou para eu continuar foi o Steve. Um dos artigos que eu mais uso, ainda hoje, foi um texto de recensão crítica à obra do Pierre Bourdieu, o Esquisse d'une théorie de la pratique, que quando foi publicada a tradução em português pela Celta, e eu na altura fiz uma recensão crítica, que era mais que uma recensão crítica, quer dizer, era na prática uma crítica ao próprio trabalho, ao próprio conceito de hábitos que o Bourdieu usava. E nessa altura já estava a ir por um caminho que cada vez mais se afastava das preocupações do Steve Stoer. Já estava a ir por um caminho muito mais ligado à microsociologia e à fenomenologia social, que resultava também um bocadinho da experiência que entretanto tinha tido de etnografia com professores no meu doutoramento, e, portanto, numa progressiva aproximação à antropologia, e a setores da sociologia que aqui em Portugal, naquela altura, ninguém falava. Quer dizer, ninguém falava quer dizer, falava-se assim, de uma forma muito... Ninguém falava de fenomenologia social, nem ninguém falava de interacionismo simbólico, e muito menos de etnometodologia. Então, a etnometodologia era assim um bicho... Um gajo chamado Garfinkel, lá dos Estados Unidos, que ninguém tinha ouvido falar, uma coisa atroz, que parece que era cúmplice, ainda por cima parece que era cúmplice do funcionalismo e tal. Não interessava. Portanto, agora, não pode, como vocês sabem, conhecem o trabalho de Steve Stoer, o Steve Stoer nunca andou por estes caminhos, não é? Mas o que é interessante é que ele sempre me estimulou para eu andar por ele, não é? Portanto, e até há um momento em que as divergências foram até bastante... foi um conflito aberto, não é? Relativamente à orientação editorial da revista, em que eu deixei de concordar com a orientação editorial que ele propunha para a revista, e apresentei-me com uma candidatura alternativa à dele. A revista na altura era de uma associação, e aí divergimos muito, mas mais uma vez temos uma coisa que muitas vezes em Portugal acontece e com o Steve nunca aconteceu, pelo menos eu sou testemunha disso, é de que nunca se confundiu divergências científicas com zangas pessoais, nunca. Quer dizer, nós tivemos de facto uma clivagem muito forte nessa altura, sob relativa à orientação editorial da revista, como dizia, mas no mês seguinte estávamos no bar da faculdade a falar sobre as coisas que eu estava a escrever e que ele estava a escrever e os projetos que ele tinha, etc. Quer dizer, portanto, desse ponto de vista, para mim foi também um exemplo. Bom, eu sobre isto, talvez pudéssemos fazer mais do que contar a história, fazer um bocadinho alguma reflexão teórica sobre este assunto, não é? Porque é assim, de facto, a nossa interação começou por ter um enquadramento institucional bastante forte e claro,
enquanto professor num curso de Sociologia, no ISCTE. Depois, de certa forma, teve continuidade, porque ao ouvir para o secretariado da revista, convidado por ele e pelo Raul Iturra, eu vinha como um novato que vinha aprender como se dirigia uma revista, não é? E aí também havia um enquadramento forte e claro, e portanto uma relação de poder e de autoridade muito clara, não é? E explícita. Não é que o Steve Storer fizesse questão de mandar, ou nem que tivesse o perfil muito diretivo. Pelo menos comigo nunca teve. Mas se usarmos os conceitos do Basil Bernstein de enquadramento forte, aí não há dúvida que havia um enquadramento forte, e na revista havia classificações fortes em termos. Deste ponto de vista, eu talvez pudesse dizer que o primeiro tipo de relação que eu tive com ele, se a gente quisesse tratar do ponto de vista teórico, foi uma relação que classicamente o Durkheim se chamava de socialização, não é? Em que havia uma autoridade natural, era uma socialização de caráter muito informal, com traços institucionais pouco marcantes, mas que tem uma ruptura muito clara, quer dizer, começa por ter pequenas rupturas e pequenos afastamentos, na medida em que eu nunca chego propriamente a investigar os temas que ele investiga, cada vez me aproximo mais da antropologia, da microsociologia, da fenomenologia social. E, portanto, deste ponto de vista, do ponto de vista das classificações, dos conteúdos de conhecimento, digamos que o nosso caminho cada vez diverge mais, cada vez somos mais diferentes. Mas continuamos a falar, ainda que sobre as nossas diferenças, não é? É claro que tinha que sempre, a partir de uma certa altura, teve que haver um esforço de compreensão mútua, um esforço acrescido de compreensão mútua, porque os mundos em que nós vivíamos e trabalhávamos não eram coincidentes, cada vez afastavam-se mais. Digamos que desse ponto de vista poderia-se dizer, bom, mas então digamos que desse ponto de vista a relação de socialização diluiu-se, deixou de fazer sentido. Digamos que cada vez mais eu aprendi muita coisa com ele, ele pode ter aprendido muitas coisas comigo, isso aí não sei tanto. Mas há um episódio muito interessante no meu doutoramento que é bastante elucidativo do grau de divergências que tínhamos e do grau de diálogo que, apesar das divergências, conseguíamos ter. Eu lembro-me, eu defendi a minha tese de doutoramento em 97 e em 94, 95, houve um congresso de Ciências de Educação. E eu apresentei uma comunicação que tinha o título Os efeitos formativos não esperados de uma investigação etnográfica, com professores. Era a minha tese de doutoramento. E o que foi interessante, eu apresentei essa comunicação, e o que foi interessante foi o relativo entusiasmo do Storer quando eu saí da sala, em que ele veio ter comigo e pôs-se a perguntar mais uma quantidade de perguntas sobre a comunicação e o que é que eu tinha exatamente me estava a referir, e deu-me um conjunto de indicações. Lembro que na altura, não consigo recordá-las, eram críticas relativamente à conclusão que eu tirava daquilo, não ao que eu tinha feito, que ele achava muito interessante, mas a parte das conclusões que eu tirava depois daquilo, ela era muito crítica em relação àquilo e disse-me logo uma quantidade de coisas. Eu não me lembro do que é que ele me disse. Sei que não concordei muito com ele, mas não havia ali também muito espaço para falarmos, que ele era no meio do intervalo do congresso, havia mais sessões para irmos ver, e são uma sessão plenária, acho eu, que era a seguir, com o Correia, que a gente depois foi ver. Mas o que é interessante é que eu depois, esse assunto veio na minha tese. E quem é que fazia parte do júri da minha tese? O Steve Storer, o José Madureira Pinto e o Raul Iturra. Onde, no primeiro capítulo, que eu fiz questão que o primeiro capítulo fosse uma reflexão epistemológica e metodológica sobre a etnografia que eu tinha feito com professores, lá vinha a ideia
do efeito formativo não esperado na etnografia com o professor. Dessa parte, na discussão que houve da minha tese, eu lembro do que é que ele disse. Provavelmente o que ele me disse anos antes tinha sido qualquer coisa de parecido. E então o que ele me disse foi assim, foi muito divertido, porque ele não estava só a falar comigo, estava a falar com o resto da mesa. Disse, não, Telmo, estás enganado. O que tu fizeste, com toda a descrição que tu fizeste aqui, que está aqui documentado, tudo isto está aqui, não foi uma etnografia, tu fizeste foi uma investigação-ação. Na altura havia muitos projetos a correr aqui na Faculdade de Investigação-Ação nas escolas. O Steve era uma das pessoas, e a Luísa Cortesão, era uma das pessoas que mais estimulava e desenvolvia esse trabalho. Eu não me sentia particularmente muito motivado por ele, tinha razões para isso, não vou agora aqui enunciar as razões, mas tinha a ver com uma parte das nossas divergências. Bom, e eu na altura, na discussão da tese, depois respondi e disse porque é que não era uma investigação-ação, porque é que eu considerava que não era uma investigação-ação e porque é que era uma etnografia. É claro que depois tive o apoio do meu orientador Raul Iturra, que tomou a palavra e que veio ao meu socorro, mas o mais importante não foi isso, o mais importante é que foi esta observação dele que fez com que eu, no debate, depois na antropologia, sobre a etnografia, viesse a defender e a colocar-me no debate, numa posição, de uma corrente que existe no debate epistemológico na antropologia sobre a etnografia, que é chamada das etnografias reflexivas, que eram um pouco, quer dizer, eram lidas em Portugal, eram referenciadas, mas não havia propriamente assim um defensor com toda a força, não é? E eu acho que levei isso muito mais longe, porque todo o trabalho que eu fiz depois com profissionais passou muito a partir, e aqui na faculdade, às vezes algumas conferências que eu fiz sobre etnografia, que me pediam para fazer sobre etnografia, a partir de um certo momento eu passei a iniciar as minhas sessões de formação ou seminários sobre etnografia dizendo o seguinte: os etnógrafos influenciam e fazem questão de influenciar. O problema está em saber como influenciam, ou como é que é esperado, ou devem influenciar, para que sejam éticos e sigam e consigam ser consequentes na epistemologia compreensiva que é suposto se desenvolver na etnografia. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O que quero dizer com isto é que, sem querer, não é? E de uma forma que nada planeada e nada programada, foi o Steve que me deu a primeira pista para que eu, do ponto de vista da reflexão sobre a metodologia etnográfica, fosse muito mais longe do que eu alguma vez tinha pensado ir. Não é? Reparem que também aqui, então podemos fazer aqui um compasso de espera relativamente e tentar ver isto mais do ponto de vista teórico. Reparem, estamos a falar no fundo de quê? Estamos a falar de que nós tornámos-nos cada vez mais diferentes, com bastantes divergências. Tínhamos uma base mínima de comunicação, quase como uma língua materna, que essa base mínima de comunicação era: ambos éramos não racionalistas, ambos entendíamos que a ciência tinha que ter um compromisso cidadão, mas era o mínimo de acordo que nós tínhamos, porque em tudo o resto cada um andava por seu caminho, não que propriamente, em alguns casos não chegava a ser propriamente discordâncias, eram escolhas. Noutros casos eram mesmo divergências. Eu nunca fiz a acentuação ideológica que o Steve Storer sempre deu aos seus trabalhos, porque justamente me colocava numa perspectiva compreensiva
e na perspectiva compreensiva em que eu me colocava, nunca me vi numa lógica de colocar-me perante os profissionais a dizer-me o que era certo, o que poderia ser mais certo ou mais errado, pelo menos ao nível do plano das ideias. Nunca me coloquei nessa posição e sempre achei que isso era uma arrogância da academia em relação aos profissionais. Tenho a certeza que o Steve Stoa não concordava comigo sobre este ponto. Ele acentuava mais a componente ideológica e alguma diretividade sobre os professores do ponto de vista ideológico, não é? Mas isso não impediu que a gente dialogasse. Este caminho, mas foi um caminho que não foi nada institucionalizado, foi cheio de episódios, foi muito flutuante, foi acontecendo ao sabor das oportunidades e das conversas informais. E o facto de acontecer desta maneira fez-me pensar no conceito de sociedade líquida do Bauman, do que é, como ele chama a atenção, cada vez mais nós vivemos na nossa sociedade e cada vez mais temos cada vez menos, digo eu, processos de estabilização em termos de aprendizagem e temos um crescendo de relações de coexistência social, como ele diz, entre diferentes. E em que, para que haja aprendizagem mútua, ela já não é automática, já não temos atitudes naturais para desenvolvermos fenomenologicamente no cotidiano. Já não temos hábitos partilhados para desenvolvermos, para criarmos uma partilha mínima. Quer dizer, aquilo que temos em comum é muito pouco. Cada vez é muito pouco, cada vez somos mais estrangeiros uns com os outros. É assim que o Bauman caracteriza a sociedade líquida, não é? E, portanto, os processos de aprendizagem que na sociedade, vamos dizer assim, na sociedade moderna industrial, ou eventualmente pós-industrial, ou eventualmente até pós-moderno, não sei, onde é que começam e acabam essas classificações todas? Sei, mas pronto, estou a simplificar. O que acaba por se dar conta é que na sociedade capitalista nós temos basicamente duas formas de aprender. A aprendizagem monocultural dentro da mesma cultura, entre pares, potencialmente iguais, ainda que flutuantes, uns saibam mais de uma coisa num momento e outros saibam mais de outra coisa noutro momento. Às vezes com cunhos tradicionais, e aí há mais hierarquia, há hierarquias informais, não é? Mas há uma grande semelhança de pontos de vista, de mundo ou visão, de mundo às visões, de formas de estar, de pensar. Bom, isto é típico num contexto monocultural de pares, que têm vivências e experiências de vida semelhantes ou próximas no seu passado. E, portanto, reproduzem uma herança cultural, como diria o Bourdieu. Ou então temos processos de socialização institucional, como a escolaridade, ou outras coisas aparentadas à escolaridade, ou que não querem ser escolaridade, mas depois acabam por ser escolaridade, em que temos uma relativa divisão de papéis e de estatutos, e portanto a aprendizagem entre desiguais, e em que existe uma intencionalidade pedagógica de quem ensina, ou quem tem o papel, ou supostamente alguma intenção de ensinar ao outro, não é? Ou de uma intencionalidade de propiciar condições para que o outro aprenda, no mínimo, não é? E formular a questão nestes termos é já em si uma situação de desigualdade, não é? Não quer dizer que quem ensina não possa aprender alguma coisa, mas não é para aprender o mesmo que o outro está a aprender, não é? É para aprender a partir do contexto que aquele que está a ensinar dá. E eu acho que a investigação, a educação continua a ser muito isto, muito a tentar explorar estas duas vertentes destes modos de aprender, não é? Que são muito típicos de uma sociedade não líquida. Mas na sociedade líquida, em que estamos o tempo todo
a confrontar-nos com muito mais diferenças e dissemelhanças do que semelhanças e partilhas, temos que fazer um esforço que pode ser um esforço informal, não tem que ser um esforço sobre-humano, mas de compreensão mútua. E esse esforço de compreensão mútua, como eu aprendi na etnografia, não é espontâneo, nada que se pareça com isso. É um esforço consciente, racionalizado, de ativamente ir à procura daquilo que nos aproxima do outro, porque não é nada evidente aquilo que nos vai aproximar do outro, e vice-versa. E ao mesmo tempo, dado que sem dúvida vivemos numa sociedade com desigualdades de poder, é preciso quebrar a intencionalidade de quem vem de fora e que tem por trás de si poder fora daquele meio, não é? E as pessoas que estão naquele meio profissional, falando de profissionais, sabem isso, não é? E portanto, temos qualquer etnógrafo, ou pelo menos nas etnografias que eu pratico e que ensinei a outros, temos que quebrar essa relação de poder. E a maneira de quebrarmos essa relação de poder é inverter a relação. E como é que se inverte uma relação? Nós não sabemos nada, tudo o que sabemos é irrelevante para os profissionais, não é um faz de conta, é verdade. Quer dizer, podemos dizer coisas, mas e às vezes os profissionais sentem-se obrigados a ouvir a gente a dizer coisas. Por isso é preciso ser muito claro nos primeiros contactos, quando a gente chega para ser etnógrafo. Quer dizer, é preciso tornar muito claro que sobre aquilo quem sabe são eles, não somos nós. O que nós estamos ali a fazer não é saber se eles têm verdade ou se não têm verdade, se fazem certo ou se fazem errado. Não é nada disso. O que nós estamos ali, sinceramente, é para compreender como é que os profissionais fazem para terem algum sucesso na sua atividade profissional, apesar de todos os constrangimentos em que vivem. E, portanto, isso é uma atitude o etnógrafo tem que ter uma atitude de uma grande humildade, e às vezes é maltratado. Há histórias de antropólogos que foram bastante maltratados em muitos sítios, por causa de terem esta atitude de excessiva humildade e modéstia face ao outro, e o outro resolve desforrar-se de vez em quando, não está com paciência para nos aturar. A gente já anda lá há muito tempo e de vez em quando desforra-se e diz-nos assim umas coisas menos agradáveis e menos simpáticas. Depois pede desculpa, apesar de tudo as pessoas são simpáticas. Mas quer dizer, esta situação que no fundo eu estou a descrever, que é a situação típica de compreensão das diferenças, em que a base de aproximação de familiaridade é mínima. Não é? É uma base para as pessoas conseguirem falar. Basicamente é só para isso. E tudo o que vem a seguir é determinado e decidido pelo outro, e nós vamos atrás do outro. Isto quer dizer que nós não temos propriamente uma interação social nos termos em que os interacionistas simbólicos falavam. Porque os interacionistas simbólicos, quando falam de interação social, o que eles dizem é assim: há um acordo espontâneo entre subjetividades que faz com que as expectativas e interpretações que se faz do comportamento de parte a parte ajustam-se espontaneamente em reciprocidade de sentido. É assim que eles dizem que é uma interação social. Ora, nada do que eu descrevi aqui, na relação que o etnógrafo tem no terreno, que é uma relação entre diferentes, nem nada do que eu descrevi nos últimos tempos da minha relação com o Steve Stewart se equivale a esta reciprocidade automática e espontânea de sentido entre as partes. É por haver esta reciprocidade de sentido espontânea entre as partes que depois dá aso a que o Alfred Schultz fale de atitude natural no cotidiano e que o Bourdieu tenha inventado o conceito de hábitos para falar disso. Dessa coisa espontânea e automática que
todos nós somos capazes de desencadear na interação dos outros, mesmo quando há desigualdades de poder bastante vincadas, não é? Porque nós aprendemos a viver numa sociedade desigual. E ao aprendermos a viver numa sociedade desigual, sabemos o nosso lugar quando estamos numa situação de desfavorecimento, subordinação, etc. Cada vez mais os profissionais, alguma etnografia que nós temos feito, mostra-nos que cada vez mais lidam com utentes dos serviços que são os selvagens, entre aspas. Há bem comportados, há sempre clientes e utentes bem comportados. A lembrar os pobres bons, não é? Bem comportadinhos, não é? Isso sempre há, e tenderá a haver, pelo menos enquanto tivemos um lastro para trás da sociedade capitalista, industrial e burocrática. Mas cada vez mais os profissionais sentem-se incomodados, perturbados, sentem uma certa desordem à volta deles quando tentam interagir com as pessoas que querem ajudar. O que me leva a pensar, mais uma vez, que aquela interação espontânea e automática de ajustamento mútuo, ainda que desigual, não está a acontecer, ou antes, está a acontecer cada vez menos. Cada vez menos, provavelmente nós temos utentes, clientes de serviços, a lidar com profissionais que não se encaixam no sistema de papéis e de estatutos típicos de uma sociedade industrial ou pós-industrial. Portanto, as coisas estão movediças. O chão em que os profissionais trabalham e em que os clientes atuam cada vez são mais movediças, o chão está mais movediço. E é por nós termos este tipo de hipóteses que temos recolhido no trabalho etnográfico que eu achei que o terreno com que eu, ao longo do tempo, fui continuando a dialogar com o Steve Stoer, cada vez era mais movediço. Cada vez era menos sólido, era mais flutuante, era mais episódico, era mais fluido. Bom, tal como o Bauman define a sociedade líquida. De maneira que... Como é que isto se passa aqui? Isto devia passar, não é? Isto pode clicar com o botão do gato na parte do fundo. No fundo? Sim, na parte. De maneira que eu deixaria, em homenagem ao Steve Stoer e todo o estímulo que ele me deu para seguir um certo caminho, e que eu acho que o caminho que eu estava aqui a falar desemboca aqui nisto que eu pus aqui neste slide. Para já, não são perguntas dirigidas à sociologia da educação. São perguntas dirigidas à sociologia da aprendizagem dos saberes. Bom, aqui talvez convenha situar um bocadinho isto, quer dizer, saber não é conhecimento. O uso comum dos dois verbos mostra que não é. Quando nós conjugamos o verbo saber, estamos a conjugá-lo falando de ações. Saber escrever, saber andar, saber comer, saber uma quantidade de coisas que têm a ver com a ação, outros verbos. Conhecer não. Conhecer pode ser um objeto, uma coisa estática. Portanto, eu não estou a falar de conhecimento. Estou a falar do uso que se faz do conhecimento, quer seja aprendido pela experiência própria, quer seja aprendido nos livros. As fontes podem ser as mais diversas, mas eu estou a falar do uso do conhecimento para agir. É isso que eu chamo de saber. E, portanto, desse ponto de vista,
a pergunta que eu estava a formular era dirigida a uma sociologia dos saberes e, ao mesmo tempo, dos saberes de quem aprende. Não é de quem transmite a mensagem ou de quem tem competências e poder para produzir conhecimento. Não estou a falar desses. Não estou a falar de culturas epistémicas. Não, estou a falar sempre do ponto de vista de quem está, tipo supermercado, a escolher aquilo que lhe interessa para os seus interesses. É claro que isto tem sempre o risco de estarmos apenas a falar do mercado, do mercado de saberes. Há sempre esse risco. E agora, ainda mais no mercado mediado por dispositivos digitais. Podemos estar só a falar disso. Mas podemos estar a falar da coexistência social de duas pessoas diferentes, com enquadramentos culturais e experiências de vida diferentes, que têm um mínimo de diálogo possível e em que ambas estão a tentar perceber no outro o que é que podem aprender com o outro, sem que nenhuma esteja com a intencionalidade educativa de ensinar alguma coisa ao outro. Conversam e vão aprendendo. Umas vezes mais, outras vezes menos, em função daquilo que vão falando, que não tem propriamente um enquadramento claro, nem tem conteúdos à partida pré-estabelecidos. Por isso é que é episódico e flutuante. Daí que será que os saberes sociais são cada vez mais apreendidos? Reparem que estou a falar de saberes. Não estou a falar de transmissão de informação nem difusão de informação. Será que cada vez mais os saberes sociais são apreendidos em coexistência social? Estou a usar o conceito de Bauman. E por influência mútua entre diferentes estrangeiros, os termos é do Bauman. O Bauman diz estes diferentes que hoje coexistem uns com os outros em espaços e tempos anónimos, são como se fossem estrangeiros. E portanto aprendendo de um modo mais disperso, flutuante e desordenado, indisciplinado até, selvagem. Não sei, serão. Eu no texto que vocês têm ao vosso dispor, usei o termo selvagem que tomei de empréstimo de um artigo da Jean Leive, que chama a atenção que na vida cotidiana os cidadãos fazem usos selvagens da ciência, que os cientistas e que os profissionais não dão valor nenhum, mas que são muito úteis para os cidadãos. São muito, dirão os cientistas e os profissionais, limitados. Pois, mas é o que eles precisam. Bom, talvez aqui haja um risco de utilitarismo, de uma interpretação utilitarista dos saberes, não é? Eu admito que possa haver, reconheço no texto que está escrito, não é? Os profissionais também conseguem, mais que utilitaristas, os profissionais conseguem ser bastante pragmáticos, porque têm muita consciência das limitações dos constrangimentos. Mas, apesar de tudo, não desistem de certas coisas. Há umas que desistem, mas há outras que não desistem e que persistem. E, portanto, têm algum realismo, diriam alguns, algum pragmatismo, mas o pragmatismo não é necessariamente utilitarismo. Quer dizer, nós podemos ser pragmáticos no sentido de ter consciência daquilo que é possível em certas circunstâncias e admitirmos que, ainda que possamos ter consciência crítica sobre tudo o resto, que a nossa ação está limitada, tem certos limites. Mas não abdicamos de alguns objetivos ou de alguns propósitos. Portanto, deste ponto de vista, eu diria que há algum pragmatismo na ação dos profissionais, mas ela não tem propriamente um propósito utilitarista, de curto prazo, de satisfação imediata. Mas eu estava a falar da Jean Leive, perdi-me agora, não é? A Jean Leive é que usou a expressão selvagem para chamar a atenção que o uso que os cidadãos fazem
de muitos conhecimentos científicos são selvagens na interpretação, porque são feitos de uma forma não legítima, ilegítima. São usados em circunstâncias pouco precisas, pouco exatas, sem método, sem pensamento, sem um pensamento muito consciente sobre o que estão a fazer. Bom, mas produzem resultados. Têm em vista responder pragmaticamente a propósitos que os cidadãos têm naquele momento. Muitas vezes responder até a interesses que não são imediatos, interesses que podem ser a longo prazo. E por isso é que eu, Ciro, faço a outra pergunta. E será que os saberes sociais são cada vez menos? Para serem mais de uma coisa, serão menos de outra. Não sei pôr na balança, quer dizer, o que é que pesa mais, não é? Não estou com a preocupação de ver o que é que pesa mais. Estou só apenas a fazer um juízo comparativo, mais ou menos. Para crescer de um lado, se calhar tem que descer do outro, não é? Porque me parece, já agora lendo, e será que os saberes sociais são cada vez menos aprendidos por socialização informal e institucional entre iguais e desiguais e, portanto, menos de um modo sistemático, coerente, ordenado e disciplinado? Eu lembro que na altura, isto é, quando eu era mais novo, há umas décadas atrás, eu lembro-me de aqueles que tinham jovens que tinham mais propensões intelectuais. Eu não tinha muitas, mas apesar de tudo tinha algumas. Fazíamos questão, ainda que a posteriori, de sermos coerentes connosco próprios. O valor da coerência era uma coisa muito importante. Quer dizer, era fácil a gente apontar aos outros e dizer: epá, estás a dizer hoje uma coisa e hoje disseste uma coisa e amanhã dizes outra. Quer dizer, isso era uma coisa que socialmente era uma coisa negativa. Quer dizer, hoje já não é. Hoje relativiza-se com uma enorme facilidade o que se disse hoje e o que se disse amanhã. E o argumento das circunstâncias parece ter toda a legitimidade social, não direi científica, social. As pessoas mudam. As pessoas hoje são uma coisa, amanhã podem ser outra. E têm que justificar-se. Mudam porque precisam. Flutuam. Tornam-se. Bom, portanto, quer dizer que elas estão a aprender coisas de uma maneira diferente. Porque se estivessem a aprender coisas de uma forma mais tradicional, por socialização informal ou institucional, se a maioria das aprendizagens fosse orientada dessa forma, achava eu que tinha uma maior preocupação com a sua autocoerência, com uma maior autorreflexividade para serem coerentes e sistemáticos na forma como estão na vida. Mas isso já não tem popularidade nenhuma. É até às vezes mal visto. Um indivíduo muito convencido, que parece que quer ter sempre razão. Pois, tudo isto foi o Steve Storm que fez pensar? Não. Mas ele é um dos principais responsáveis por aquilo que eu apresentei. Muito obrigado por vossa atenção. Muito obrigada, Telmo. Acho que foi uma conferência muito interessante, muito próxima deste ciclo. Eu queria, pela minha parte, dizer que gostei, apreciei extraordinariamente. Por um lado, fiquei a saber um pouco do percurso no SQT, um conjunto consultivo, e que eventualmente não conhecíamos desta forma, e perceber esta atitude crítica dos estudantes face a um académico, como tu lhe chamaste, e que acho que a Universidade também achei isso muito interessante. O Vila Verde Cabral chegou a ser apontado como um inimigo. Depois, porque também decorreste aquele período, exatamente da direção da revista, no secretariado, e isso foram realmente muitos anos, e o teu posicionamento, depois pude perceber alguma coisa mais
e perceber onde é que eu me situava, e achei isso também muitíssimo interessante. Depois, por lado, falas de uma sujeitação, eu acho que é uma sujeitação por causa desta casa, pelo menos que coube em muitos de nós, hoje não sei exatamente, já não estou cá, mas que coube exatamente muito a nível desta preocupação, que não é apenas, digamos, os saberes, os conhecimentos da escola, mas também os saberes sociais, e acho que aí foi, de facto, muito interessante. Portanto, por esse lado, acho que é muito interessante. Eu agora gostava de ver quem é que quer tomar a palavra e falar. Nós temos aqui, ou bem aqui, ou vou tentar encontrar. Julguei que o Pedro nos ia ajudar um pouco mais, mas ele não está. Não há aqui o microfone, nem que quem quiser fazer perguntas, se não se importa. Estou à vossa disposição. Eu não tenho aqui E o microfone. dos online também, parece que estão aqui era interessante pessoas, também, mas se esse Pedro não mas aparecer, não sei, não percebi como é que eles participam. Mas eu queria saber se alguém aqui na sala quer começar por falar. Há aqui um microfone disponível. É uma chatice terem que ficar, eu sei. Por exemplo, eu estava a olhar assim para as pessoas a ver quem é que queria fazer perguntas. Eu parece que eu conheço de qualquer lado, estou farto de olhar e... Com a máscara acho que conhecia melhor. Com a máscara que se conhecia melhor, agora tirou a máscara, não. É outra pessoa, é outra pessoa. Alexandra, desculpa. Eu tenho uma questão. É? Bom, mas alguém quer tomar agora a palavra? A Luísa quer. Luísa Cortesão. Também quer. Como é que se chama? Desculpe. Sónia. Luísa, como é que queres fazer? É que eu não tenho microfone, Luísa. Tens que vir aqui, se não me importa. Desculpa. Tem que ser. Eu fiquei diretamente do lugar, não é? Eu fiquei muito zangada quando tu falaste fora do microfone. Não tenho moralidade para falar do microfone. Bem, Sim, Luísa. Tens a palavra. posso? Sim. Claro. Para mim? Bom, então, primeiro gostei muito. Obrigado. Foi muito interessante. Achei, quer dizer, não sabia tão próximo de uma coisa que talvez já o escandalize eu dizer isto, mas tão próximo de Paulo Freire. É? Não me escandaliza. Não me via aí, mas não me escandaliza. Bom, mas a razão que eu queria falar consigo é por uma dúvida que me suscitou aquilo que foi dizendo. Quer dizer, nós lembro-me muito bem das discussões que tínhamos, que eram bastante sonoras. Sim, eu falo muito alto. Lembro-me muito bem. Mas há uma coisa que me estranha e é mesmo uma pergunta que eu queria fazer. Aquela dissidência de que há bocado falei. Da revista? Não é da revista. Da revista. Não. É da investigação, ação e etnografia. Sim, é qualquer coisa que tem que ver com isso, mas que é o seguinte. O Steve, é aquela inaceitação do Steve de misturar a antropologia, a etnografia com a educação, que me pareceu ser apontado como uma das dissidências que ele tinha de si. Ora bem, aquilo que eu queria chamar a atenção era para uma dúvida. Em 1995, suponho, eu sou muito má em datas, mas o Steve e eu escrevemos um artigo que foi posteriormente publicado na Educação, Sociedade e Culturas, mas anteriormente foi publicado numa revista inglesa qualquer, em que nós criticávamos uma afirmação, quer dizer, isto surgiu a propósito de uma crítica a uma afirmação de Bernstein, que dizia que, eu ainda fiz por acaso referência a isso, numa sessão que houve aqui ainda há relativamente pouco tempo, mas o Bernstein tem um texto em que diz que o professor
tem como função ser um tradutor. E um tradutor da ciência produzido por outrem. E continuava o Bernstein nesse texto. Por exemplo, o professor de biologia não é um biólogo. O professor de física não é um físico, normalmente. O que é um tradutor da física, ou da biologia, ou da filosofia de outrem, produzidos por outrem, para uma forma de ritmagem e de nível de linguagem acessível ao tipo de alunos com que ele trabalha. Bom, e nós pegamos nesse. Este texto é a propósito desta afirmação de Bernstein. E o que nós dizíamos era, sim, há muitos professores que são meros tradutores, mas aquele professor que está atento aos alunos, que procura conhecer os seus problemas, os seus interesses e procura adequar o tipo de trabalho que faz. Nós depois até criámos o conceito de dispositivos de diferenciação pedagógica, que isto tudo vem na senda da diversidade cultural. Dos professores multiculturais. Da possibilidade de haver professores multiculturais. Exato, dessa possibilidade remota de haver professores multiculturais. Mas está a ver, quer dizer, nessa Não, eu percebi a questão. Isto é um texto que é assinado pelo Steve e por mim. Sim. Portanto, não vejo a dissidência consigo. Percebe? É isso que eu não entendo. Sim. Porque isto é muito próximo daquilo que o Telma acabou de defender como sendo a questão que o afastou do Steve. Não. Cientificamente. Mas eu posso não ter entendido. Não é isso. Vamos lá ver. Há um outro texto do Bernstein que traduz a mesma ideia, que é a ideia de os professores são recontextualizadores. Essa é uma ideia, quer dizer, a questão de fundo é esta. Aliás, os conceitos até são do Bernstein, embora eles Deixa-me só dizer uma coisa. Nesse texto, nós tínhamos escrito que isto era uma atividade de tipo etnográfico que o professor fazia na sala de aula. Pois, exatamente. Pois, a questão de fundo, e eu talvez aí então consiga ser mais claro sobre qual é o ponto potencialmente de divergência com o Steve e com a Luísa, é de que o Bernstein fala de dois tipos de recontextualização. A recontextualização vertical e horizontal. Mas quando trata da recontextualização horizontal, trata-o só no contexto de grupos monoculturais ou de comunidades tradicionais. E é aí que... Bom, mas o Bernstein tem que ser lido no tempo dele. O tempo dele não era de sociedades de transição líquida. Para ele só podia haver recontextualizações, que é o mesmo que traduções, acaba por ser, estamos a falar mais ou menos a mesma coisa. Horizontais entre pares, entre pessoas que falam a mesma língua, têm as mesmas orientações, os mesmos referenciais, as mesmas experiências de vida e que são capazes de as partilhar. Aí havia horizontalidade. Nas outras relações mais institucionais, aí teria que haver sempre verticalidade. E isto porquê? Porque, vamos lá ver, eu compreendo a perspectiva do Bernstein e não adiro imediatamente à questão, porque os professores, como qualquer outros profissionais, têm uma posição ambivalente na estrutura do conhecimento. Não são produtores de conhecimento, mas também não são apenas executores. Por isso é que Bernstein chamava tradutores.
Mas tradutor é pouco, do meu ponto de vista. Quer dizer, tem que se levar mais longe o conceito de recontextualização, do meu ponto de vista. Quer dizer, porquê? Porque há duas lógicas que os profissionais, que lhes cria uma tensão e que, às vezes eu lembro-me de um autor marxista inglês, que é o Ralph Miliband, que falava dos lugares contraditórios de classe, e que falava das classes médias justamente nessa posição, e que me parece que é muito a situação dos profissionais. Têm poder e ao mesmo tempo exercem poder sobre eles. E, portanto, têm duas lógicas que os constrange. Uma lógica pode ser, é a lógica de poderem ter, em abstrato, objetivos democráticos para o seu trabalho, de democratização, no sentido mais lato que a palavra possa ter, ou de participação, participativos e democráticos no seu desempenho profissional. E dentro dessa lógica, tenderão a ter relações menos autoritárias, menos diretivas com os utentes e os clientes dos serviços. Mas, ao mesmo tempo, isto não chega porque precisam sempre de estar preocupados com dar legitimidade ao seu trabalho. E a lógica, no contexto que nós vivemos, da sociedade em que vivemos, e a lógica da aproximação de resultados mais democráticos ou mais participativos, é muito uma lógica pragmática, que não pode ser planeada, quer dizer, é em função das circunstâncias daquilo que é possível. Sendo que, se envolvem demasiado nesses propósitos, podem facilmente ser delegitimados, ditos selvagens. Estão fora da profissão, não fazem não têm preocupações de legitimação, de legitimar a profissão. Não é? Portanto, há aqui, uma tensão, daí que não me pareça ser possível, como eles vivem nessa tensão, termos professores multiculturais. O que temos sempre são pessoas que vivem em dois mundos. Os profissionais, pela sua condição objetiva, estão sempre a viver em dois mundos e saltitam de um mundo para o outro, sem nunca poderem ser absolutamente de um lado. Mas isso é outra discussão, não é aquela que eu estou a ter. Não é aquela que aquilo que eu disse só é que o Steve admitia a existência de uma atividade etnográfica num processo em que haja essa mobilidade. Pois, mas eu não percebo como é que num contexto institucional como a escola se pode, é o mesmo que nós dizermos assim, eu a partir de agora vou deixar de ser etnocêntrico. E então eu dispo-me daquilo que sou e passo a ser outra coisa. Isso não existe. Quer dizer, eu viverei sempre para compreender os outros, terei sempre que lidar com o meu etnocentrismo. Não posso mandar fora. Os professores não podem atirar fora, pela borda fora, a legitimidade da sua profissão e a necessidade de a legitimarem. Portanto, verdadeiramente, nunca poderão se despir ao ponto de criar relações completamente horizontais com os seus alunos. Portanto, serão aproximações, serão tentativas, mas verdadeiramente nós nunca teremos profissionais multiculturais. Porque os profissionais são filhos da sociedade industrial e burocrática, que ainda existem por aí. E o que eu lhe digo, é que estou plenamente de acordo, que é extremamente difícil e quase utópico imaginar... Pois, mas é essa utopia que eu nunca comprei no Steve. Vamos ser mais alto, vamos ficar depois. É essa utopia que eu nunca aderi. É essa utopia que eu nunca aderi, que ele tinha e que eu nunca aderi. Por isso é que eu há bocado disse,
que ele sempre teve uma maior marcação do ponto de vista ideológico, não é? No seu trabalho científico, mais do que eu tenho. Porque justamente havia uma utopia no trabalho dele. Procurava ativamente. Quer dizer, eu não estou aqui na posição de criticar essa orientação, quer dizer, mas essa não é a orientação compreensível. Daí a eventual divergência, não sei. Muito bem, nós temos outra inscrição. Quer vir cá fazer a sua pergunta? Já que não há microfone móvel, está variado. Posso fazer aqui? Eu ouço bem. O senhor pode ouvir, mas as pessoas que estão a ouvir. Portanto, se não se importa. Não. Eu não sei se tenho bem uma pergunta, mas eu vou dizer tentar dizer qualquer. Boa tarde e muito obrigada. Nada, muito gosto. O meu nome Você é Sónia, chamo-me Sónia. Dou aulas, sobretudo, de pesquisa em metodologias na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo. E sobretudo, na apresentação destas duas questões e da socialização e da coexistência das diferentes possibilidades no caso de saber, depois não sei, depois fiquei na dúvida de que é que estaria a falar quando falo para estas pessoas, de que é que estou a falar. Eu própria vivo nessa encruzilhada de que é que estou a falar quando falo com estes alunos e misturo a ideia dos saberes, dos conhecimentos, da investigação e depois ainda por cima aciono o corpo no meio de tudo isto. E fiquei também a pensar nisto quando começou por dizer que os primeiros trabalhos que fazia parecia que não, esta é a minha interpretação, parecia não pertencerem a nenhum campo disciplinar. Sim. E então, pegando em tudo isto, nesta coexistência, porque o que sucede é cada vez mais haver alunos multiculturais. Não sei se estou a aplicar corretamente os termos, mas então, como é que se constrói o que é isto que surge? É um saber, é um conhecimento, ou são epistemologias, enfim, que acontecem eu não sei se chega a ser socialização, ou se é só uma coexistência de saberes que se encontram num contexto académico. Não sei se isto fez algum sentido, porque gostei muito ao mesmo tempo que estamos tão dispersos, e tendemos a anular e a afastar a possibilidade de encontros entre a sociologia e a antropologia se começam a aproximar e começam já não, este terreno não é o meu, já te estás a meter no meu terreno, e sim, temos tanta necessidade de ao mesmo tempo de marcar as fronteiras, e parece tão paradoxal quando na verdade a coexistência e às vezes os diálogos, mais do que a coexistência, os diálogos são necessários para esses, não sei se são saberes, conhecimentos, se calhar para anos. Eu não fiz bem uma pergunta. Não, foi um comentário seu àquilo que lhe surgiu na mente a propósito daquilo que eu dizia. Muito obrigada. Mas eu apontei aqui umas coisas que talvez sejam de interesse. Ok. Queres acrescentar? Então, Sim. Vamos lá ver. Há uma questão que eu não abordei e que está subjacente a isto e que talvez vá ao encontro daquela questão dos profissionais multiculturais ou das pessoas multiculturais, não é? Que é uma das componentes essenciais de todas as culturas do cotidiano, é o que elas propiciam em termos de identificação social. A identificação social é parte integrante da construção de saberes cotidianos. Ao construir saberes no cotidiano, eu vou construindo o meu posicionamento face ao mundo em que vivo e, portanto, vou construindo uma identidade relativamente a ele. Há uma grande discussão sobre estas coisas da identidade e eu tenho tratado muito pouco a identidade, as questões de identidade. Tenho fugido, posso dizer mesmo, fugido para a questão dos saberes e evitado a questão das identidades. Porque, quer dizer, isto até pode ser quer dizer, até poderei dar aqui um argumento autobiográfico, quer dizer, eu
eu ao longo da minha vida nunca fui sempre a mesma pessoa. Eu fui-me tornando várias pessoas. Quer dizer, e eu tenho consciência, como já falei com outras pessoas, que esta minha maneira de me definir, nem toda a gente se define assim, pelo contrário. Há quem se define de uma maneira bastante diferente desta, não é? Havia um colega, ou alguns conhecem, o Ricardo Vieira, que uma vez quando eu falei disto, e depois concluí dizendo, eu sou um híbrido, incluindo em relação às disciplinas, às várias disciplinas por onde eu passo, não é? Ele disse, olha que um híbrido não se reproduz. E isso para mim parece que biologicamente é mesmo assim, afiançou-me, eu não tenho conhecimentos de biologia para esse efeito. Mas um híbrido que é uma mistura de muitas coisas, não é? Em rigor é como se fosse um puzzle que, quando é preciso, as peças encaixam todas, porque a gente precisa de agir, de interagir, de seguir um certo caminho. Mas em muitas circunstâncias não é preciso encaixar as peças todas do puzzle, basta só encaixar algumas. Porque a gente está a atuar num certo espaço, num certo tempo, com certas pessoas, e então encaixamos algumas. As outras, se estão desencaixadas, pode não ser muito importante, não é? Portanto, o que nós estamos a falar é de um conceito de identidade, de identidade social, identidades sociais múltiplas, não é? Mas que eu não me parece que seja aplicável a profissionais. Pode ser aplicada às nossas trajetórias de indivíduos, mas não me parece que seja aplicável a profissionais, justamente porque há um lado dos profissionais que tem que ser coerente para ter legitimidade. E, portanto, aí eles não podem ser ambivalentes, nem podem ter dúvidas. Quer dizer, eles estão a defender um lugar na sociedade. Eles dependem da ciência e da filosofia, todo o conhecimento, sistemas de conhecimento abstrato, em geral, não tem que ser só a ciência, e usam-na, e é na qualidade de utilizadores competentes, ou suficientemente competentes, que eles devem o seu lugar na sociedade. Ora, se não se preocupam com esse lado, e para se preocuparem com ele, não podem ser múltiplos, nem híbridos, nem ambivalentes, em nada. Aí nesse canto do puzzle, têm que ser muito consistentes, porque em muitas circunstâncias pedem-lhes conta, eles têm que se justificar, são avaliados. E cada vez estão mais avaliados a posteriori por aquilo que fazem. E aí, mais importante são as justificações e as explicações que se dá sobre aquilo que se fez. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que, ainda que a pessoa do profissional possa ser híbrida, o profissional, no seu desempenho, se for híbrido, desaparece. Se calhar vão desaparecer. Já muitos anunciaram o desaparecimento das profissões em vários momentos. Não me parece que a questão esteja para aí virada. Porque cada vez mais a sociedade precisa de utilizadores competentes de conhecimento. De bons recontextualizadores. De recontextualizadores que conseguem lidar com as duas lógicas. Com uma lógica pragmática de resultados possíveis e, ao mesmo tempo, uma lógica que dialoga com as instâncias de poder simbólico e cognitivo. Até ver a sociedade líquida não chegar a pôr isto em causa. Parece-me. Mas eu ainda, como digo no texto, ainda estou em processo de reflexão sobre o Bauman e, portanto, parece-me. É o que eu posso dizer só. Obrigada. Queria saber se há mais questões. Sim, vem cá. Mais alguma questão? Ao lado.
ganhei coragem para vir fazer a pergunta, mas na Coragem? verdade não é bem. Sim. Você usa essa palavra? Eu uso essa palavra. Você constrange-me. Não, coragem porque não tenho isto regulado, não é? Pronto, pensava que a minha autoridade era assim tão grande. Sim, por acaso também tem autoridade para mim, gosto de ler os seus textos, mas o que eu lhe queria perguntar é, quando se faz essa separação, a propósito da legitimidade profissional, entre o profissional e a sua identidade enquanto tal, e entre a pessoa do profissional, ou seja, eu queria perguntar-lhe como é que, no seu trabalho, como é que se cruzaram com o dilema ético, por exemplo, do profissional, quando face a uma situação em que tem que colocar a legitimidade a seu favor, digamos assim, como é que os profissionais vivem esse dilema entre a ação que têm que, naquele momento, naquele contexto, tomar, e como é que a vivem quando, face ao seu eu não profissional, se no seu trabalho essa questão do dilema do profissional que se surgiu. E pronto, outra questão, mas é mais uma curiosidade minha, e porque tive em observação participante durante algum tempo, não lhe chamaria uma etnografia, mas fiz bastante observação participante e achei muito curioso falar dessa necessidade da humildade, não é? E de alguma forma como é que nós estamos ali num papel em que parece que não somos nós mesmos, estamos só a observar e a tentar compreender melhor aquilo que é a vivência daquelas pessoas. Se tem algum episódio que tenha sido particularmente marcante para si. Mas, quer dizer, isto se quiser responder, claro. Obrigada. Não, quero. Não, vamos lá ver uma coisa. Bom, a gente estamos a debater coisas, não é? Eu não tenho certezas sobre isto que vou dizer, até como eu chamei a atenção, eu tenho evitado tratar do conceito de identidade social. Mas estão-me a puxar para esse lado, não é? Eu não me parece que haja um eu profissional. Quer dizer, há uma representação pública do eu na atividade profissional. Aqui estou a usar até um conceito do Goffman, não é? Que tratou até das entidades múltiplas, não é? E há outras representações públicas que nós temos de nós próprios para outros interlocutores, profissionais, amigos, família. Quer dizer, nós, aparentemente na sociedade líquida, em que nos tornamos várias coisas, podemos, e que somos puzzles, podemos dar coerência e consistência a uma representação de nós para um certo tipo de interlocutores. Não estamos a ser falsos. Eu não estou, de certeza. Pode haver alguém aí a fazer performance só. Mas eu não estou a ser falso. No sentido em que eu sou assim. Quer dizer, porque é que se fala de identidades narrativas? Vamos lá. Fala-se de identidades narrativas porque o nosso eu interior e íntimo é de tal maneira feito aos pecados que a gente tem que desenvolver um discurso racional sobre nós próprios. Mas é só discurso. Porque depois, no momento em que temos que agir, é uma parte de nós que nós convocamos para ali. Não é todo, não é todo nós. Depende das pessoas que estamos a falar. Quer dizer, se estamos a falar, por exemplo, de pessoas que têm um background cultural muito centrado num certo meio social, em que o conceito de hábitos ainda estrutura o essencial das suas práticas, das suas trajetórias sociais. Quando o indivíduo interage com A, B, C ou D, transporta-se todo para ali. Porque a sua identidade é uma identidade consistente, implícita, à escala do hábitos que o Bourdieu enunciou. Há todo um conjunto de esquemas e disposições, de formas de apreciar, de entender, que são consistentes. E são consistentes de uma forma espontânea. O indivíduo nem tem que pensar sobre eles. Exprime-os espontaneamente e, portanto, é todo o seu eu que é convocado para aquela situação. São pessoas geralmente bastante convencidas e bastante etnocêntricas. Pois, porque convocam-se todos para aquela situação. O seu eu está todo investido ali. Levam muito a sério as coisas. Não brincam em serviço. Não é? Bom,
Portanto, deste ponto de vista, eu perdi um bocadinho. Qual era a última coisa que você colocou? A última era alguma experiência. A experiência de terreno. Quer dizer, é muito, por exemplo, lembro de uma vez estar a acompanhar o trabalho de uma assistente social, logo nos primeiros dias, que era uma assistente social que parecia procurar uma relação interpessoal com os clientes muito próxima, mais próxima do que aquilo que eu tinha visto outras fazer nos dias anteriores. E surpreendeu-me no dia seguinte ela ter mudado completamente de atitude com uma senhora que lá apareceu. E eu fiquei sem perceber o que é que se tinha passado. Quer dizer, eu estava, se calhar estava a construir aquela profissional dando-lhe um perfil de um certo tipo, humanista pelo menos, com preocupações humanistas, pelo menos, e o que eu vi no dia a seguir era de um autoritarismo atroz. Há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber. Não estava a compreender, mas havia aqui um vício de raciocínio da minha parte, que era achar que um profissional, nas várias situações em que está, atua sempre com o mesmo tipo de atitude. E todo o seu eu é transportado da mesma maneira, porque está com todos os utentes da mesma maneira. Não. Era prova provada que isso não era verdade. Depois ela explicou-me porque é que umas vezes é mais autoritária e mais diretiva e outras vezes é muito humana. A expressão era dela. Explicou-me o porquê disso. E eu percebi a racionalidade disso. E percebi isto que eu estava a dizer, não é? Que é, conforme as pessoas que temos à nossa frente, o grau de confiança que temos com ela, as expectativas que temos sobre ela, etc., também estamos numa posição de poder enquanto profissionais, não é? Permite alguma manipulação, que noutras circunstâncias não permite tanto. Se estiver numa posição de subordinação, as coisas não correm da mesma maneira. Portanto, mal podem correr. Oscila-se entre o silêncio e a indiferença, por exemplo. Não é? E alguma irreverência pontual. Não é? E depois a gente fica sem saber, mas aquele indivíduo é irreferente, é indiferente ou é passivo? Se calhar é tudo isso. Não é? Quer dizer, ele dá-me a conhecer, ele é suficientemente plástico para me dar a conhecer várias coisas do seu eu em função das situações em que vive. Por isso eu acabo por subscrever muito o interacionismo simbólico, apesar de tudo, no sentido em que e o construtivismo que está por trás do interacionismo simbólico, que é, quer dizer, são as situações de interação que constroem a realidade e que definem os interlocutores. Sendo que os interlocutores, numa sociedade livre, podem ser várias coisas. E têm representações de si diferentes para vários interlocutores. Conforme as situações também de poder que têm nessa interação também. Isso também conta. Não sei se correspondia àquilo. Ora bem, queria saber se há mais pessoas aqui na sala que queiram falar. Mas alguma intervenção aqui, porque senão vamos dar possibilidades às pessoas que estão a ouvir-nos. Eventualmente haverá alguém. Não há mais ninguém aqui que queira fazer uma questão? Então, Cláudia, se quiser me ajudar, então nessa... Ninguém está a dizer nada. Portanto, Não tem que ser perguntas. Aqui foi interessante. esse é o Almerindo. Viva Telmo, foi interessante ouvir-te. Também já há muito que não te ouvia. Um abraço. Almerindo, esta é do Almerindo. Temos um astro para trás bastante grande. Não, mas talvez eu ver se alguém poderia falar ou não.
Não, parece que é mais saudações, ou pelo menos uma saudação. Eu, por acaso, percebi. Mas estava ali uma colega, queria dizer alguma coisa? Era? Sim. Não? Pareceu-me que queria dizer qualquer coisa, não. Então acabámos, é? Eventualmente. Eventualmente vamos acabar, se de facto não houver mais nenhuma intervenção. É claro que a Luísa parece que vai continuar a discutir particular. E então, vamos mesmo agradecer ao Telmo. Acho que foi muito interessante. Telmo, foi muito. E Obrigado. permitiu-nos hoje tornarmos a ver. Espero bem que para a próxima estejamos mais pessoas aqui presencialmente, menos online. Muito obrigada, Telmo. Obrigado à vossa presença. E ao vosso interesse. Não é? É isso.